Assessoria para documentação e cidadania portuguesa é com Horizon Portugal. A sua melhor opção para a escola de inglês online é a California YLS. Pensando em fazer intercâmbio na Inglaterra, consulte a Global Active Study. Os links estão aí embaixo na descrição. Salve família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então por favor já deixa aquele like logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida na nossa parceria. Esse é um vídeo tão esperado que eu já tinha até prometido que ia fazer lá com o Rafael e o Rodrigo, mas eu trabalho muito aqui, os caras trabalham muito lá e a gente tá sem tempo de se encontrar pra fazer esse vídeo. E quem sabe a gente vai poder quebrar alguns mitos aí sobre morar em Londres, morar no interior. O primeiro tópico que eu queria falar é a casa, é a moradia. Como vocês sabem, eu já morei em Nottingham e agora eu tô morando em Derby, então eu tenho o meu exemplo. Em Nottingham a gente morava numa casa bem pequenininha, mas no centro da cidade, num lugar excelente. A gente pagava 550 de aluguel e juntando todas as contas, dava mais 80 libras por mês, mais 119 libras de council tax. Então ao todo o nosso custo de moradia para morar numa localização privilegiada em Nottingham era 700 libras. Isso aí não é um custo baixo, porque a gente escolheu uma localização excelente ali. A gente tinha um ponto de ônibus do lado de casa, a gente tinha todos os supermercados que dava pra gente fazer andando. Que a minha ideia quando eu cheguei na Inglaterra era morar num lugar onde desse pra eu resolver tudo andando, sem precisar ter carro, sem precisar pegar ônibus. Acabei escolhendo aquela casa e realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Aqui em Derby, a gente gasta 550 de aluguel, mais 130 de council tax e juntando todas as contas dá 100 libras, porque a casa é maior, tem custos maiores e a gente gasta muito mais também com aquecimento. Lá era aquecimento elétrico, que por incrível que pareça, economizava aí um pouco ainda no final do mês. Então ao todo o nosso custo de moradia aqui em Derby é 780 libras, para morar numa casa de 2 quartos, uma casa bem grande, uma casa onde a gente tem espaço para fazer o que a gente quiser e tem vaga na garagem também. Quais são os prós e contras daqui em relação a Nottingham? A gente está longe do centro, apesar de a gente ter um supermercado aqui, o hospital aqui também do lado, dentista é aqui do lado, 2 minutos andando aqui de casa, tudo isso. Qualquer coisa além disso, se você quiser ir no shopping, alguma coisa, você vai ter que pegar o carro e dirigir aí pelo menos uns 10 minutos até chegar a Burton Upon Trent. Ou 20 minutos se você quiser chegar no centro de Derby. Esse meu amigo que morou lá em Londres, ele morava num quarto, uma cama de casal e só. Ele tinha um banheiro na casa, apenas um banheiro, que era compartilhado, e ele podia usar a cozinha, não tinha mais nada. Se eu não me engano, a casa tinha 5 quartos ao todo, e os outros quartos eram outras pessoas desconhecidas dormindo. Então ele saía de lá, trancava o quarto dele com as coisas dele dentro, e já era. Agora, coisa que estava dentro da geladeira, coisa que estava dentro do armário, eventualmente some, eventualmente alguém mexe, aí você não sabe se o cara está resfriado e tossiu dentro dos seus sucrilhos. Então é um estilo de vida que você tem que se adaptar. Eu, por exemplo, eu ficaria meio cabreiro de colocar minha comida lá perto da comida da galera e no dia seguinte eu chegar lá e alguém ter mexido e eu ia acabar não comendo. Esse cara pagava 900 libras para morar nesse quarto. Ele não pagava council tax, ele não pagava internet, ele não pagava luz, ele não pagava gás. Então era 900 libras, mais nada, 900 libras seco. Mesmo assim, se você colocar na ponta do lápis, é um custo de pelo menos 120 libras a mais do que a gente paga aqui. Aí vocês vão falar, DK, mas aí você precisa ter carro, então o custo vai acabar dando elas por elas. Não, galera. Eu pago de seguro no meu carro 450 libras por ano. Dá 37 libras e 50 centavos por mês. Eu gasto de combustível todo mês pelo menos 80 libras. Isso aí dá um custo de em torno de 115 a 120 libras mensalmente para eu manter o meu carro. Fora a manutenção, que o meu carro, no caso é uma BMW Série 1, foi bem pequenininha, então vamos arredondar aí para 130 libras por mês, beleza? Ele não morava no centro, ele morava na zona 6. Isso significa que ele tinha que pegar ônibus e metrô todo dia para ir trabalhar. Para ele não ficar pobre, ele comprava um cartãozinho que valia por 7 dias. Então, 7 dias ele gastava 62 libras e 30 centavos. Dá 267 libras e 89 centavos por mês. Mas eu fui dando uma pesquisada na internet e eu descobri que tem um pacote que você pode comprar para o mês inteiro. Você ganhou um descontinho, mas mesmo assim fica 239,30. Eu não sei exatamente o porquê que ele pagava a cada 7 dias, o valor não muda muito no final. De 267,89 cai aí para 240 pau. Então em Londres, só para você andar com transporte público é mais caro do que você ter um carro no interior. Dá mais ou menos o dobro do valor. Aí para destruir de novo, vem Nottingham, que você compra um cartão para andar um mês inteiro por 50 pila. Resumindo, Nottingham é sempre a melhor escolha quando você pensa em custo-benefício. Ah, DK, o que você está fazendo aí em Derby? Como eu já falei para vocês. Se não fosse pelo meu trabalho, eu não teria mudado para Derby, eu continuaria em Nottingham. Mas a Bruna trabalha em Nottingham e eu trabalho em Birmingham, então
Derby fica exatamente no meio do caminho entre as duas cidades, e aqui é um ponto estratégico pra gente. Outra coisa, se a gente quisesse comprar uma casa lá em Nottingham, a casa seria bem mais cara. A gente só teve a possibilidade de comprar uma casa porque a gente está morando aqui em Derby, que as casas são bem mais baratas. Mas podem ficar tranquilo, galera, que eu vou chegar numa conclusão no final desse vídeo, vocês não vão precisar calcular nada, que eu estou fazendo aqui uma tabelinha de custos e vocês vão entender a que ponto eu quero chegar. O próximo ponto é a segurança. Porque morar no interior e morar em Londres tem uma diferença absurda. Primeira coisa que existe em Londres são batedores de carteira. É muito difícil ter alguém assaltando com arma, igual acontece no Brasil. Gente assaltando com faca ou de repente com garrafas quebradas. Isso aí tem em Londres. Obviamente que não dá para comparar com o Brasil. A quantidade de crime que tem aqui comparado ao Brasil é minúscula. Mesmo assim, é 1 milhão de vezes melhor no quesito de segurança do que morar no Brasil. Muitos casos também de roubo de moto. Em Nottingham e Derby, praticamente você não ouve. E eu acho que o caso mais sério é em relação ao terrorismo. Atentados terroristas sempre vão acontecer em cidades grandes. Porque o cara, quando vai fazer besteira, o cara não quer matar meia dúzia de vaca e o boiadeiro lá no meio. O cara quer ir no centro da cidade da maior aglomeração de pessoas que tiver. Então, pra mim, esse é um ponto muito importante. Ficar longe de foco de terrorista. Já como a gente falou de transporte, a gente tem que falar de carro também. Lá em Londres, o seguro vai ser pelo menos 3 vezes mais caro. Na maioria dos lugares onde você vai parar o seu carro, você precisa pagar o estacionamento. E não é só para visitar algum shopping, alguma coisa do gênero. Para parar o seu carro na rua, na frente da sua casa, que normalmente as casas lá não tem vaga na garagem, você precisa pagar uma taxa para deixar parado o carro na rua também. Fora que preço de gasolina vai ser muito mais caro e existem ruas no centro de Londres que você não pode dirigir um carro a diesel. E o meu carro, por exemplo, é um carro a diesel, então eu nem arrisco de ir lá para o centro de Londres dirigindo o meu carro, porque eu não sei quais ruas eu posso dirigir e quais ruas eu não posso dirigir. E antes de a gente chegar no salário, eu queria falar dos tipos de emprego. Isso sim vai ter uma diferença muito grande entre Londres e o interior. Porque a grande maioria dos empregos do interior são fábrica, restaurante, pub, limpeza e warehouse, que é trabalhar dentro do estoque de alguma coisa, como é o trabalho da Bruna. No meu caso, eu trabalho numa fábrica e a Bruna trabalha num warehouse. A Bruna trabalha no escritório do warehouse, ela conseguiu ser promovida e eu ainda continuo na linha da fábrica. Aqui no interior, você precisa ter um inglês para conseguir arranjar emprego, senão você não consegue passar na entrevista. Ninguém aqui sabe falar espanhol, ninguém aqui sabe falar português e ninguém vai entender uma palavra do que você está falando e nem você vai entender uma palavra do que o cara está falando se você não souber falar inglês. Em Londres, a maioria dos empregos que eu ouço falar são em pubs, restaurantes e trabalhar de moto. Também tem bastante vaga para trabalhar como segurança lá em Londres. Mas para trabalhar como segurança você precisa meio que ter um curso de especialização. Eu não sei se é fácil ou difícil fazer esse curso, meu amigo fez e trabalhava como segurança lá. Mas se você tiver algum diploma e qualificação e tiver um inglês perfeito, Londres é o lugar perfeito para você arranjar um emprego que exige a qualificação, coisa que vai ser um pouco mais difícil aqui no interior. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em Nottingham, eu consegui arranjar um emprego para trabalhar na minha área como publicitário na Amazon. Passei na entrevista, tudo, poderia ter começado lá. Por que eu não fui trabalhar? O valor do salário era muito menor do que a BMW estava me oferecendo. Estava dando mais ou menos a metade do salário. E para mim, naquele momento, o dinheiro falou muito mais alto, então eu escolhi trabalhar na BMW. E não me arrependo, porque eu tive muita chance dentro da empresa, é uma empresa excelente, sou super bem tratado e o meu trabalho, apesar de não ser fácil, é um trabalho que eu me adaptei. Agora, deixando de lado os trabalhos de qualificação que a maioria de vocês que está vindo para cá ou quer vir para cá não vai pegar logo de cara, quanto que vai ser o salário de Londres e quanto que vai ser o salário do interior? Eu conversei com 4 pessoas que moram e trabalham em Londres. E aqui no interior eu peguei 4 pessoas que também não trabalham numa área que exige qualificação. Eu não estou usando o meu salário também, porque o meu salário é um pouquinho acima da média, porque eu trabalho de finais de semana, eu trabalho no noturno. Então isso aí não se aplica ao que a maioria das pessoas vão encontrar aqui. E eu perguntei para esses meus 4 amigos qual que era o salário deles, e chegou numa média aí de 1.500 libras por mês, que é um emprego normal que você consegue arranjar aqui no interior. Agora, entre as pessoas que eu conversei que trabalham lá em Londres, qual que é a diferença de você trabalhar em Londres? É que você trabalha muito mais tempo, lá você tem muito mais hora. Então tem gente que chega a trabalhar 10, 12 horas por dia. O que que acontece? Você tem uma incidência muito maior de taxa no seu salário, então você vai pagar muito mais imposto também. Mas no final do mês o seu salário vai ser maior também. Eu somei o salário dos 4 amigos meus que eu conversei e dividi por 4. A média deu 1.599 libras. Então a nossa tabelinha ficou assim, sem contar o custo de comida, roupas e etc, porque é muito parecido o custo aqui no interior. Basicamente todos que moravam lá em Londres responderam preços bem similares aos que a gente tem aqui, mas cada um gasta um valor muito diferente do outro no final do mês. E a conta ficou assim, galera, quanto que sobra no mês para cada um? Nessa situação,
Se a pessoa morar sozinha aqui em Derby e quiser morar numa casa do tamanho dessa aqui, coisa que eu acho que não vai acontecer, normalmente uma pessoa quando está sozinha vai escolher uma casa menor e vai cair bastante esse custo de vida, ainda sobra 600 libras na mão da pessoa. Na mesma situação, em Nottingham, sobraria 750 libras, porque lá você não precisa ter carro se você não quiser, você consegue ir para praticamente todos os lugares de ônibus. E em Londres, sobraria 459 libras. Então, no final das contas, por mais que você esteja ganhando mais morando em Londres, você acaba tendo menos dinheiro no final do mês. Então é isso, galera. A conclusão que eu cheguei é que não compensa morar em Londres. Obviamente que existem vantagens, porque lá tem sempre um monte de brasileiro que pode acabar te ajudando. Também você corre o risco de acabar caindo na mão de algum brasileiro pilantra que pode acabar te ferrando mais do que ajudar, pode acabar roubando documento, pode acabar te colocando numa situação ruim. Que eu ouço casos todo dia de gente que acabou indo lá para Londres, pediu ajuda para alguém e acabou se estrepando, perdeu dinheiro. Vocês têm que colocar na balança se vale realmente a pena. Na minha opinião, fazer que nem eu, fazer um cursinho aí de 6 meses de inglês, chegar aqui, falando o mínimo necessário, você já consegue se virar e vai se dar muito bem. Para quem estava achando que morar em Londres aí ia ganhar de disparado, desculpa decepcionar vocês, mas é a realidade. Eu converso com muita gente também que está no grupo. Se você não conhece o nosso grupo, é apoia.se/dkvlogs. Entra aí também, conversa com a galera que vocês vão entender que é bem a realidade que eu acabei de falar aqui pra vocês. A diferença de salário é muito pequena. Se vocês quiserem que eu faça mais comparativos, quiserem que eu faça mais vídeos como esse, coloca aí embaixo nos comentários, que aí eu corro atrás e vejo pra vocês, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo que eu adoro ler comentários, e se não for inscrito no canal já sabe, né? É só clicar no botão inscrever-se que tem aí debaixo do vídeo e fazer parte aí da nossa família BF, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.